Olá pessoal, nesta aula eu vou falar do conceito chamado seletor, no contexto aqui do Redux com o React, tá bom? Então, quando você tem um aplicativo que está usando o React e você quer fazer a gestão do estado, né, do aplicativo, dos dados do aplicativo, nós podemos usar o Redux, né? Agora, com o Redux, normalmente você, para poder conectar do React com o Redux, você usa o pacote chamado React Redux. Nesse pacote tem aquela função chamada connect, né, que a gente faz e conecta o componente com a função aqui que a gente passa para o connect chamada map state to props. Agora essa função, se eu definir aqui map state to props, ela é definida com o argumento estado, né? E retorna aqui um objeto. O que é que essa função faz? Então, ela vai pegar o componente e vai injetar propriedades, tá? Então, você lê aqui map state props significa vai mapear o estado para props. Então, ele vai injetar como props no componente a parte do estado do aplicativo. Pode ser tudo, né, se você quiser, mas normalmente o componente não precisa ter acesso a todos os dados do aplicativo, somente uma parte. Então, por isso que a gente pode escolher aqui, quando a gente retorna do map state to props, a gente pode escolher os dados que esse componente precisa. Por exemplo, se você gosta de música, tem um aplicativo que tem uma lista de bandas, né, de grupos musicais. Então você pode retornar, né, que dados a gente precisa. A gente precisa da lista de bandas. Então a gente pode retornar como propriedade chamada bandas a lista, né? Agora essa lista está armazenada onde? Está no estado state, né, que você tem acesso como parâmetro aqui do map state to props, state ponto alguma coisa que você quiser. Normalmente a gente divide, tem uma maneira, né, a gente dividir o estado em várias subseções e cada subseção a gente é relacionada a um certo tipo de dados. Nesse caso, você tem dados relacionados a bandas, né? Então eu chamaria essa subseção de bandas e dentro dessa subseção você pode ter uma lista ou um objeto, qualquer coisa assim. Nesse caso, vamos fazer uma lista para simplificar de bandas, né? Eu posso falar, sei lá, como é que eu vou dizer, lista, ou pode ser até o mesmo nome, bandas, tá? Então, como é que aparece aqui? Deixa eu ilustrar aqui. Esse aqui vai ser o estado desse aplicativo aqui, tá? Todos os dados do aplicativo. Agora, tem subseções desse estado. Eu vou chamar essa subseção de bandas. Poderia ter também, por exemplo, se você tem um perfil nesse aplicativo, você pode ter os dados relacionados ao seu perfil, né? E assim por diante, como, por exemplo, o seu nome, e assim por diante. Meu nome, né? Agora, para bandas, né? Nessa subseção, a gente poderia ter uma propriedade chamada bandas, que seria uma lista de bandas, sei lá, por exemplo, as bandas que você gosta aí, sei lá, tem um L ou dois L, esqueci. Então você olha aí. Qualquer banda que você quiser, assim por diante, tá bom? Então, esse seria, por exemplo, um exemplo desse estado desse aplicativo relacionado à música. Então, você tem o perfil, né? O seu perfil no aplicativo, tem o seu nome e outras informações, mas também tem uma seção, parte do aplicativo que você pode ver informações relacionadas a bandas. Aí tem a lista de bandas aqui, então dentro dessa subseção do estado tem essa lista, né, essa array de strings com os nomes das bandas, tá? Então, se a gente tivesse esse estado dessa maneira, normalmente você poderia, por exemplo, ao componente aqui lista de bandas, você poderia injetar como próprio
a prop chamada bandas, que seria essa parte do estado aqui que eu estou selecionando, e apareceria lá nesse componente como prop chamada bandas. Para acessar essa parte do estado, a gente tem que se referir a state, né? Ponto bandas, que é o ponto bandas, tá? Então, isso é o que a gente normalmente faz no map state to props, né? Agora, quando é que vai entrar esse conceito do seletor? Então, vamos dar uma pausa aqui para você. Eu só queria dar uma introdução e um exemplo aqui, e a gente vai continuar a próxima aula para introduzir esse conceito de seletor, tá bom? Então, até a próxima.